Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês e agora trazendo uma bomba aí do STF, né? Que o STF agora está até monitorando os parlamentares de falarem na tribuna. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A Polícia Federal vai investigar os parlamentares por falas na tribuna. É isso que o ministro Flávio Dino do STF colocou em prática. Um absurdo. Gente, muita informação nesse vídeo. Fiquem até o final. Senador Cleitinho aí detonou o STF, detonou o governo Lula. Fiquem até o final para vocês entenderem, porque essa matéria está recheada de informações importantes. Mas já vou pedindo para você colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Coloque aí a cidade, se está chovendo ou não, como está o clima aí. Aqui no estado de Goiás está chovendo. Quero saber aí da sua região também. Pessoal, peço para você também se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, clica no botão inscrever-se. Deixe o like no vídeo para ajudar aí a fortalecer o nosso canal e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Pessoal, é cada absurdo que a gente consegue assistir aqui que é fora da curva. Vocês vão entender nesse vídeo o que eu estou falando. Uma bomba aí do STF, das arbitrariedades aí, das formas de julgar aí a população e os parlamentares, que estamos aí no fim dos tempos. Fique até o final que vocês vão entender. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. O STF desrespeita, ataca, achincalha, rebaixa, humilha o Congresso Nacional, retaliando um deputado federal por um discurso que ele fez na tribuna, em que ele criticava o trabalho de um delegado que atuou por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E com isso, nós chegamos ao cúmulo do absurdo. Eu vou mostrar tudo isso pra você, com direito a vídeos, esse cúmulo do absurdo. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, deixar aí o seu joinha, não esquece de seguir o canal. Vamos lá, sem enrolação, veja essa notícia aqui do jornal O Globo, de uma semana atrás, do dia 11 de outubro. Ministros monitoram deputados que votaram a favor do pacote anti-STF. Essa notícia, gente, veio logo depois da aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados de 4 propostas, 2 projetos de lei e 2 propostas de emenda à Constituição, que limitam os poderes e os abusos do Supremo Tribunal Federal. E leia aqui comigo o que a colunista Bela Megali diz. Ela diz que os parlamentares que estão sendo foco de especial atenção são aqueles com processos em andamento no Supremo Tribunal Federal. Isso foi o que escreveu aí a colunista Bela Megali do jornal O Globo, deixando claro que o Supremo estaria se preparando para retaliar os deputados federais. E aí, em menos de uma semana, a resposta do Supremo começou. O deputado Marcel Van Hatten, que é um deputado federal do Novo pelo Rio Grande do Sul, anunciou nessa semana, no dia 15, nas suas redes sociais, que o ministro Flávio Dino abriu um inquérito criminal contra ele e determinou que ele prestasse um depoimento à Polícia Federal. Em seguida, a gente vai ver um vídeo do Marcel falando sobre isso. O inquérito, ele não investiga corrupção, não investiga desvio de recursos pelo Marcel, de emendas parlamentares, não investiga lavagem de dinheiro ou organização criminosa. Não, porque se fosse isso tudo, o Supremo está arquivando em bloco, em massa, as investigações, os inquéritos, as acusações por corrupção. Nisso, o Supremo está protegendo os grandes poderosos. Nada disso. Em vez disso, o Flávio Dino ele busca apurar declarações feitas pelo Marcel, onde? Na tribuna da Câmara dos Deputados, que é o lugar mais sagrado, mais protegido para falar em todo o Brasil. Em todo o Brasil, é o lugar mais protegido. Por quê? Porque a função central do parlamento é falar. E existe uma proteção constitucional muito especial para a fala parlamentar e mais ainda na tribuna, para que ele seja livre, para nos representar e acusar abusos, crimes que possam estar acontecendo. No dia 14 de agosto, em um discurso acalorado, característico do Marcel Van Hatten, um dos mais ardorosos defensores das nossas liberdades constitucionais, o deputado chamou o delegado federal Fábio Chor, da Polícia Federal, de abusador de autoridade. O Fábio Chor, ele conduz investigações a mando de quem? Do ministro Alexandre de Moraes. Envolvidas aí essas investigações conduzidas pelo Fábio Chor em episódios controversos como a prisão ilegal do Felipe Martins. O Flávio Dino ele justificou o inquérito alegando que Marcel ultrapassou as fronteiras da imunidade parlamentar.
Gente, essa expressão resume a gravidade do caso. A Constituição não admite qualquer fronteira para a imunidade parlamentar. O artigo 53 da Constituição é explícito. Ele fala: deputados e senadores são invioláveis, não podem ser violados, tanto civil como penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Esse texto ele não faz distinções, são quaisquer opiniões, não apenas as que agradam ao ministro Flávio Dino ou ao Alexandre de Moraes. E se há abusos, isso pode ser objeto até de controvérsias. Eles podem e devem ser analisados, discutidos e denunciados justamente por quem? Pelos parlamentares. Afinal de contas, cabe ao Congresso fiscalizar os outros poderes. A atuação não só do Executivo, do governo, mas também do Judiciário. E eventuais abusos têm que ser denunciados com coragem pelos parlamentares. E para isso eles precisam contar com a segurança que a Constituição dá para eles, ou aparentava lhes dar. É um pouco parecido com a proteção que existia para a minha função de promotor. Essa função tem uma proteção. Você não pode ser retaliado por você oferecer uma acusação criminal contra um corrupto, contra um poderoso. Nos Estados Unidos, inclusive, existe uma imunidade para proteger o promotor. E aqui no Brasil também existia, até a gente acusar Lula. E aí eu fui responsabilizado civilmente, fui condenado a pagar uma indenização por eu ter feito o meu trabalho e ter acusado Luiz Inácio Lula da Silva, numa violação grave que depois se agravou quando eles aparelharam o CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público, para permitir retaliações contra promotores e juízes. E agora, da mesma forma, eles estão relativizando essa proteção que não é do parlamentar, é de todos nós, é da sociedade. Da mesma forma como você protege o promotor para ele poder oferecer acusações embasadas contra corruptos, senão ele não vai fazer o trabalho dele, você tem que fazer uma proteção para o parlamentar, para que ele possa fazer a sua função de modo adequado. O STF não tem direito de relativizar o que a Constituição não relativiza. A imunidade parlamentar, ela cobre até mesmo ofensas e crimes. Isso não sou eu quem diz, é todo mundo que estuda que diz. Todo mundo que fala sobre imunidade parlamentar, qualquer livro de direito constitucional fala isso. Uma proteção como essas, que não inclui uma possibilidade de uma responsabilização criminal, seria inútil. Nós precisamos dessa proteção. Processar parlamentares por injúria, calúnia ou difamação anularia o propósito dessa imunidade, dessa proteção parlamentar. Seria tão sem valor quanto as cópias da Constituição lá do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A ideia de que a imunidade parlamentar não abrange ofensas ou crimes só pode ser defendida por quem renunciou ao bom senso em favor da ideologia. Ademais, o discurso do Marcelo foi proferido na tribuna da Câmara, um espaço sagrado em qualquer democracia madura, em que até mesmo o STF, em decisões passadas, evitava interferir. E mais ainda, ele está acusando uma coisa que várias pessoas estão acusando: abusos praticados por ordem do Supremo Tribunal Federal. E vários desses abusos estão aí demonstrados. Nós fizemos notícias crimes para o Procurador-Geral da República. Gente, isso tudo é o absurdo do absurdo do absurdo. É o cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo. O discurso do deputado é público, é gravado, está divulgado nas redes sociais e o seu teor não foi negado pelo Marcel Van Hatten. Qual seria então o motivo para abrir uma investigação? O único propósito aparente é constranger e perseguir judicialmente um parlamentar que está incomodando o sistema. Essa é a grande verdade. A contradição é ainda mais evidente quando a gente compara essa atuação do Flávio Dino, mandando instaurar uma investigação contra o Marcel, com uma decisão recente do Flávio Dino, que eu vou mostrar para você e que você vai achar essa história ainda toda mais ainda absurda. Mas antes, acompanhe aqui comigo a reação do Marcel Van Hatten, que eu prometi para mostrar para você. Vou mostrar a reação do Marcel Van Hatten a todo esse absurdo num discurso dele. Acompanhe aqui, ó. O inquérito. E, senhor presidente, qual não foi a minha surpresa? Ou melhor, de fato, talvez não deveria estar surpreso, ao ver que eu estava, a partir daquele momento, intimado, de uma forma completamente equivocada, é verdade, a prestar esclarecimento sobre uma investigação que corre contra mim no Supremo Tribunal Federal em virtude de uma fala minha na tribuna da Câmara dos Deputados. Na tribuna da Câmara dos Deputados. Quem pede para instaurar o inquérito, senhor presidente? Flávio Dino. Relator, não sei como, não entendi, quero saber. Relator desse caso no STF. E que já foi deputado federal, já foi senador. Sabe que o artigo 53 da Constituição nos garante
a inviolabilidade civil e criminal por quaisquer das nossas opiniões, palavras e votos. Mormente na tribuna da Câmara. No meu entendimento, como deputado federal, aliás, a Constituição é clara quando diz quaisquer, em qualquer ambiente. Mas na tribuna da Câmara dos Deputados, senhor presidente. Mas Flávio Dino, ministro do STF, diz ele que, em tese, em uma primeira análise, os fatos podem ultrapassar as fronteiras da imunidade parlamentar e, inclusive, diz que eu poderia estar cometendo crime contra a honra ao chamar um covarde de covarde, um bandido de bandido, porque é isso que um policial federal é, ao atuar à margem da lei, como faz, sim, Fábio Álvares Chor, que cria, sim, relatórios fraudulentos para, por exemplo, manter preso Felipe Martins ilegalmente, sem fundamentação. Eu quero até saber, senhor presidente, em que se baseia essa tese de Flávio Dino? É na ditadura chinesa? Na ditadura cubana? Na da Coreia do Norte? Porque não é. Nos preceitos do Estado de Direito e do devido processo legal. Senhor... Deve ser, né? Afinal de contas, Flávio Dino comunista, ele deve estar baseado aí na Coreia do Norte, na China, em algum outro lugar. Agora imagine o seguinte, se na Lava Jato nós tivéssemos instaurado a investigação contra os parlamentares lulistas, o pessoal de esquerda que ficava dizendo que a Lava Jato abusava de autoridade, ficavam nos criticando, ficavam nos xingando. Se a gente tivesse instaurado investigação e inquérito contra eles, diriam ditadores, autoritários, a imprensa estaria gritando, os advogados estariam gritando, a Lava Jato é autoritária, totalitária. Mas aí vem o Supremo e eles passam um pano. Que vergonha, advogados, que vergonha, imprensa. O que está acontecendo, o que o Flávio Dino está fazendo é um grande de um abuso de autoridade ao instaurar essa investigação contra o Marcel Van Hatten. Isso é absurdo. E a contradição é maior ainda quando você olha para o Flávio Dino e olha para o fato de que ele atuou num outro caso agora recente que eu vou mostrar para vocês. E nesse caso, o Flávio Dino disse que as expressões nazista, fascista, xingar alguém de nazista e fascista nem crime era, quando ele estava julgando uma injúria cometida por José Neto, do PP de Goiás, contra o Gustavo Gayer. Aí quando é contra alguém de direita, aí não tem problema xingar de nazista, de fascista, é isso? Dá uma olhadinha aí no trecho em que isso aconteceu, em que esse xingamento aconteceu. Acompanha aí comigo que eu vou mostrar pra você. Eu não tenho inimigos da política. Eu tenho adversários, idiotas, fascistas, nazistas, e esse Gustavo Gayer. Isso é a pior espécie que tem, né? Nazista, fascista, cara que foi lá em Brasília bater numa enfermeira lá, eu não tenho o menor respeito. Ele bateu na enfermeira? Bateu na enfermeira lá em frente ao Congresso Nacional. E se ele fosse homem, Gustavo Gayer, ele vinha aqui debater comigo aqui. Opa. Se ele fosse homem. Gente, olha isso aí, ó. O José Neto aí do PP, ele xingou o Gustavo Gayer de nazista e de fascista. Aí pro Dino, nazista, chamar de nazista é aceitável quando ofendido é de direita. Dá uma olhadinha como que o Dino tentou justificar isso. Acompanha aí o voto do Dino em relação a esse xingamento. Aí, se vamos falar de justiça, senhores parlamentares, vamos falar de justiça, de parcialidade. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso, em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política. Gente, é surreal. O mesmo Dino que admite chamar o Gayer de fascista, de nazista, diz que chamar de abusador da autoridade não é aceitável aí. Mesmo sendo dito isso por um deputado federal que tem imunidade material e quando essa fala é embasada em fatos comprovados e feita na tribuna da Câmara. O mesmo ministro que não considera ofensas nazista ou fascista como ofensas, como crimes, conseguiu condenar o influenciador Monark a 1 ano e 2 meses de prisão por ter chamado ele de gordola. Gente, a seletividade é clara. Se a fala vem de um aliado, aí é tolerada. Se vem de um adversário, aí é punida. É o que se fez mais uma vez agora no caso de Marcel Van Hatten. Não é sobre o que se fala,
mas é sobre quem fala, como eu já expliquei em outros textos e outros vídeos que eu fiz aqui para vocês. E a situação se torna ainda mais vergonhosa quando se descobre que o Marcel foi relator da PEC 8 de 2021, aprovada na CCJ, que objetiva limitar decisões monocráticas de ministros do Supremo e faz parte daquele pacote anti-ativismo judicial do STF. A mensagem transmitida pela colunista do Globo, a Bela Megali, que eu mostrei para vocês ali no começo, vou colocar aqui na tela de novo, essa mensagem aqui, transmitida pela Bela Megali, se concretizou. O Marcel, um crítico veemente dos abusos do Supremo, relatou uma proposta que restringe o poder dos ministros e poucos dias depois, o que acontece? Ele se torna alvo de um inquérito sigiloso por declarações feitas na tribuna contra um delegado que executa ordens de morais que muitas vezes pessoas, não só o Marcel, consideram que são abusos de autoridade. E por que isso que eu estou falando para vocês é uma humilhação para o Congresso? Porque a tribuna é o lugar mais sagrado para falar, a função central do Congresso, protegida pela Constituição. Porque ao buscar punir um parlamentar por fazer sua função, Dino está agindo não contra o Marcel, mas contra todo o Congresso. Porque isso é uma humilhação para quem está na chefia do poder, para Pacheco e também para o presidente da Câmara, para o Lira. Porque o Supremo está mostrando que não há tripartição de poderes ao Supremo e a dois poderes subalternos, e que ele é que é Supremo, e que ele é quem manda, porque isso não é só uma ofensa contra os poderes, porque isso é uma ofensa mais contra toda a população, porque isso ofende a Constituição. Gente, não é o fim de Marcel, não é o fim da imunidade parlamentar, é o fim da democracia. Fala que agora que eu acabei de receber aqui, o Gilmar Mendes, né, essa Vossa Excelência, ministro, ele acabou de dar uma entrevista para a CNN, ó. E ambos passaram por refregas no Supremo Tribunal Federal, com construção da velha lei do impeachment. Se viesse, por acaso, tramitar um processo contra um ministro, certamente haveria discussão se essa lei foi recepcionada, uma lei que foi feita sob a Constituição de 46, se ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. Mas eu não vejo perigo, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre ou qualquer outro ministro que justifique um impeachment ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. O que existe é um incômodo com uma decisão que estava correta. A imprensa mundial reconheceu, a imprensa mundial expressiva reconheceu que era preciso que os estados soberanos parassem essas plataformas hiperpoderosas. Foi isso que ocorreu. Isto é um dado positivo da vitalidade da democracia brasileira e não o contrário. Chega, né? Não aguenta esse ministro, o Gilmar Mendes ficar falando, não. Tem mais, gente. Eu queria mostrar para vocês aqui. Não é só isso, não. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ler o que falou aqui, que beleza. Gilmar sobre discussão de PEC que autoriza Congresso a assustar atos do STF. Né, falando que não tá aqui, ó, o ministro do Tribunal, STF, Gilmar Mendes, da proposta da emenda à Constituição, a PEC que permite o Congresso assustar atos da Corte como extravagante, extrovenga, coisa esquisita, fora do comum. Segundo o ministro, a discussão sobre o texto é um país democrático, é um vexame. Vexame é o que vocês andam fazendo aí. Vexame é o que vocês andam fazendo. Porque vocês querem legislar aqui também? Se os poderes são independentes, respeita o nosso poder aqui. Vocês não quis descriminalizar as drogas? Vocês não quis passar por cima aqui do Congresso? Pois o próprio presidente Pacheco, que não está aqui nesse momento aqui, que mesmo disse, falou sobre isso. Vexame a vocês. E sobre a imprensa mundial ter repercutido. E os Estados Unidos, os parlamentares dos Estados Unidos, que não querem a presença do ministro Alexandre de Moraes lá dentro, nos Estados Unidos. Deixa nós fazer nosso trabalho aqui. Pois eu não tenho medo de Vossa Excelência, não. E de nenhum ministro. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Respeite os poderes. Se quer respeito, respeite o nosso. Comece a respeitar esse poder aqui. Vou falar, vou questionar aqui sim, vou cobrar. E eu espero que nossos 81 senadores possam fazer isso que eu estou fazendo aqui também. O Senado não vai ficar de joelho para vocês, não. Vocês estão achando que vocês mandam no país, vocês não mandam no país, não. E eu espero que o presidente Pacheco aqui também tome atitudes. Eu não sou presidente do Senado, eu sou parlamentar aqui, com mais 80. Porque se eu fosse presidente do Senado, então atitudes eu tomava. Atitudes eu tomava.
Porque tem muitos juristas aí, ó. Eu não sou jurista, mas tem muitos juristas aí falando que vocês estão errados. O ministro Alexandre de Moraes está errado. E qual que é o problema de abrir o impeachment? Qual que é o problema? Aonde que a Constituição fala que a gente não pode abrir o impeachment aqui? Quem foi eleito pelo povo, que fomos nós, não foi vocês, não, pelo contrário. Nós fomos eleitos e indicamos vocês para poder assumir o cargo de ministro. Eu, particularmente, nas 2 indicações eu votei contra. Até agora eu votei contra. Então eu estou tranquilo, a minha consciência está tranquila. Então respeite esse poder aqui, que esse poder aqui, ele é eleito pelo povo. Eu tive 4,5 milhões de votos lá dentro de Minas Gerais, lá. E você, quantos votos você teve? Já que acabou a eleição agora, vai vir um segundo turno, daqui 2 anos tem eleição. Vocês poderiam ser candidato. Eu canso de falar isso para vocês. Saiam candidato. Venha deputado estadual, deputado federal, venha senador. Quem der, hein? Quem der, eu queria ver vocês ir na rua pedir voto, fazer campanha na rua, com bandeira. Queria ver vocês batendo na porta da casa do cidadão e falar assim, ó, o que vocês acham da nossa decisão de descriminalizar as drogas? A questão do aborto, vocês estavam querendo colocar também aqui, se a gente não pressionasse aqui, mobilizasse aqui, vocês tinham colocado também, o Barroso tinha colocado. Vamos fazer campanha falando sobre isso? Vamos fazer campanha. Porque o poder que foi eleito pelo povo aqui fomos nós. Além de representar a minha federação, que eu tenho a obrigação de representar o povo. Então respeite, ministro Gilmar Mendes. E não tem nada demais poder abrir um processo de impeachment, não. Quem não deve, não teme. Que medo que é esse? É um processo, é um procedimento. Vai investigar. Não tem nada demais. Qual que é o problema? Quem não deve, não teme. Qual que é o problema? Eu ainda tenho certeza ainda que passando as eleições aqui, a gente vai conseguir ainda mais, se eu não me engano está com 36 assinaturas por requerimento, vamos ter mais 5 para a gente ser a maioria, para que o presidente da casa aqui, o Pacheco, né, que deu a palavra dizendo o seguinte, quando vocês tiverem a maioria, é a democracia, vai poder dar o procedimento desse pedido de impeachment. E eu não vou me calar. E eu tenho certeza que tem muitos senadores aqui dentro aqui também que não vão se calar. Vocês não vão passar por cima desse poder aqui não. Aqui tem muito homem aqui ainda, tem muita mulher aqui ainda aqui, que defende o povo e que defende o poder aqui. O recado está dado, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência. Eu queria aqui também falar o seguinte, né, gente? Eu vi ontem, achei bacana demais, todo mundo, né? Os políticos todos do Brasil, eu falo todos os políticos, tá, gente? Todos. E todo mundo anunciando e falando e dando parabéns pro professor, bacana demais, né? Acabou o dia do professor. O que mudou para a vida do professor até agora? O que mudou? Até agora não mudou nada, né? Uma média salarial que o professor tem, então a gente tem que parar de discurso e ir para a prática. Uma média salarial de um professor, gente, é de R$4.000. Você sabe quanto que é dos políticos? 40 mil. O professor tem direito a auxílio moradia? Não, mas os políticos têm. O professor tem direito a auxílio paletó? Olha que legal, gente, ó. O professor não tem, mas os políticos têm. O professor tem direito à verba indenizatória de alimentação, auxílio alimentação? Os professores não têm, mas os políticos têm. Os professores têm direito a plano de saúde? Quase vitalício? O professor tem? Não, mas os políticos têm. Você quer levar um país a sério, onde que o político é muito mais valorizado que um professor? Vocês acham que esse país vai andar para frente, gente? E fica aqui, chega no dia do professor rotando, feliz dia dos professores, sem os professores, gente, o Brasil não vira nada, a educação não melhora. Não, o professor não aguenta mais discurso, não, o professor quer ser valorizado, o professor quer salário digno, é isso que o professor quer, é isso que o professor precisa. Quantos assessores que um professor tem? Depois vocês olhem aí quantos assessores que o senador pode ter, os deputados podem ter. Eu falo aqui de coração limpo, de boca aberta mesmo. Falo aqui sim, porque eu não estou falando mentira, eu estou falando a verdade. Então não adianta vir com um discurso demagogo e falar que é dia do professor, se na prática não muda nada. Se na prática ele continua ganhando R$4.000 e os políticos ganham 40. E com um monte de benefício, privilégio e regalia. Que tem ainda 5 bilhões para gastar com campanha política, que foi provada agora nas eleições agora, como o Pablo Marçal, que teve quase 2 milhões de votos, não usou fundo partidário, fundo eleitoral. A candidata de Curitiba também, que agora, eu não vou lembrar o nome dela aqui também, foi para o segundo turno, não usou fundo eleitoral. Eu fui eleito 3 vezes sem usar fundo eleitoral. Tive 4,5 milhões de votos sem usar fundo eleitoral. O meu irmão foi reeleito agora lá na minha cidade, lá em Divinópolis, lá, com a votação histórica, a maior votação histórica da cidade. O prefeito nunca teve a votação, que teve quase 80% de aceitação. Sabe quanto que gastou? R$40.000. Nossa cidade, 300 mil habitantes.
300 mil habitantes, 40 mil. A concorrência só de fundo eleitoral, fundo partidário, gastou quase 1 milhão. Então aí, como é que não tem jeito de fazer política? E sabe por que eu fico falando isso aqui, gente? Eu falo porque eu pratico. Desde quando eu fui vereador, deputado e senador agora, eu sempre devolvi. Porque eu tenho que deixar, eu tenho que cortar da própria carne, eu tenho que dar bom exemplo. Então, quando eu subo aqui e falo isso, não adianta a gente ficar falando aqui, falando que vai valorizar o professor, se na prática isso não acontece. O professor não aguenta mais discurso, não. O professor não aguenta mais. Inclusive, gente, eu queria falar para vocês o seguinte, eu quero mostrar aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, para finalizar, viu, presidente? Só paciência um pouquinho aqui que tá chegando. Eu queria falar o seguinte, parece que o governo está com uma decisão aí, uma proposta, um estudo, de querer aumentar para o milionário pagar imposto de renda, né? Ô governo, eu vou dar uma sugestão para vocês aqui, para que a promessa de campanha que eu sou a favor, que aquele que ganha até 5 mil seja isento de pagar imposto de renda. E é justo, um que ganha 5 mil não pode pagar 27%, não? Como um bilionário paga. Então, se é justo que aquele que ganha 5 mil seja isento. Mas não precisa taxar só os milionários, não, viu? Eu vou dar uma sugestão boa aqui. Eu estou fazendo um projeto de lei, quer colocar emenda também, para a gente taxar os políticos. Hoje dá 27% para os políticos, né? Para vereador, para deputado, para senador, para presidente. Vamos aumentar mais 15%, vamos colocar 42%. Vamos colocar 42% de imposto de renda para político. Para a gente conseguir bater essa meta para que aquele que ganha 5 mil possa ser isento. Porque aquele que ganha 5 mil, ele elege regalia. Porque não vai mudar muita coisa para nós, não. Nós temos auxílio paletó, nós temos auxílio moradia, nós temos verba indenizatória de auxílio alimentação, tem plano de saúde vitalício, tem um monte de coisa. Então, para nós não muda. Para nós não muda. Então tem que ser para nós. Nós temos que cortar da própria carne. É nós que temos. O trabalhador, o empreendedor, ele é fonte de quê? De riqueza. Nós somos fonte de despesa. Então é nós que temos que cortar da própria carne. Aí, gente, eu queria finalizar, presidente, só mostrando aqui, ó, matematicamente insustentável. Um presidente da República, um vice-presidente da República, um presidente da Câmara Federal, um presidente do Senado Federal, 81 senadores, 503 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores. Vice não serve pra nada, gente. É só quando o cara morre ou o cara rouba, ele é caçado, aí serve o vice. Mas vice mesmo não serve pra nada. 27 câmaras estaduais, 1.049 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 5.568 câmaras municipais, 57.931 vereadores. É uma negarricha lotada de vereador, igual estava ontem lá. Total de políticos. É a final do Campeonato Brasileiro no Maracanã. 70 mil políticos, gente. 70.794. Tá aqui. Vamos lá, tem mais. 12.825 assessores parlamentares na Câmara Federal, sem concurso. 4.455 assessores parlamentares no Senado, sem concurso. 27 mil assessores parlamentares na Câmara Estaduais, sem concurso. Estimado por falta de transparência. 600 mil, não tô acreditando, esse é até errado, gente, eu vou averiguar. 600 mil assessores parlamentares na Câmara Municipais, sem concurso. Estimado por falta de transparência. Total, 715 mil funcionários não concursados e a maioria é fantasma. A maioria ainda tem muitos que são fantasma. E se eu tiver errado aqui, manda me prender. Gasto, 248 mil por minuto. Quase 15 milhões por hora. 35, nossa, só 357 milhões por dia. É isso mesmo, gente. 10 bilhões por mês. Gasto total acima de 128 milhões. E ainda tem um total partidário de 5 bilhões de reais. Então, assim, quem tem que cortar da própria carne somos nós, vossas excelências. É nós que temos que cortar da própria carne. O povo não tem que cortar da própria carne mais não, porque o povo carrega o Estado e o governo nas costas. Nós que temos que servir, e não o povo servir o Estado. É o Estado que serve o seu povo. Então fica aqui essa reflexão, viu, gente? Muito obrigado, presidente. É isso aí, né, pessoal? Mais um absurdo aí do STF. Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.